Olá, turminha do terceiro ano. Hoje a nossa aula é na página 244. Nós vamos continuar falando sobre o museu. Museu do Brasil e do Mundo. Como foi dito, há muitos museus no Brasil e no mundo. Os museus brasileiros completam vários períodos históricos. Em seus acervos encontramos a parte da história nacional e internacional. O Cadastro Nacional de Museus já mapeou mais de 3.200 instituições museológicas em todo o país, incluindo 23 museus virtuais. O primeiro museu do Brasil foi criado em 1862, o Museu do Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico Pernambucano, no estado de Pernambuco. Os outros museus brasileiros foram todos fundados durante o século XX, sendo mais importante pela qualidade do acervo o Museu de Arte de São Paulo, MASP, fundado em 1947. O MASP, situado na Avenida Paulista, tem a função de divulgar e amparar as artes de modo geral. Também possui espaços para exposições temporárias do Brasil e do mundo. Está na lista das 10 atrações turísticas mais visitadas de São Paulo. O MASP encanta seus visitantes com um acervo de cerca de 8.000 peças. Aí na página 245 fala sobre o Museu do Amanhã, que fica na cidade do Rio de Janeiro, e é um museu de ciências, é um museu diferente, que explora possibilidades de construção do futuro e examina o passado e apresenta as tendências do presente e explora cenários possíveis para os próximos 50 anos. De acordo com as perspectivas da sustentabilidade da convivência, o edifício foi inaugurado em 17 de dezembro de 2015. O Museu Imperial, popularmente conhecido como Palácio Imperial, e é um museu histórico temático que fica na cidade de Petrópolis, no estado do Rio de Janeiro. Está instalado no antigo Palácio de Verão do Imperador brasileiro Dom Pedro II. Nele podemos encontrar peças ligadas à monarquia brasileira, incluindo mobiliários, documentos, obras de artes e objetos pessoais de integrantes da família imperial e de outras relíquias. Na página 246 fala sobre os museus do mundo. Existem pelo mundo grandes museus que contam e preservam a história e a memória do homem desde os seus surgimentos até os dias de hoje, ou história de determinado lugar. Visitar um museu é como passear pela história, pela cultura e pelas artes de um país ou de uma região. O Museu do Louvre, ele é um dos mais famosos museus do mundo. Ele fica localizado em Paris, na França, onde se encontram obras de Mona Lisa, de Vitória de Samotracia e Vênus de Milo. Enormes coleções de artefactos do Egito, da civilização grego-romana. Trata-se de uma das maiores mostras do mundo da arte e da cultura humana. Na página 247, localizado em Londres, na Inglaterra, o Museu Britânico foi o primeiro museu público do mundo. O acervo encontrado soma mais de 8 milhões de peças, incluindo objetos antigos de todos os continentes. Foi fundado em 7 de junho de 1753. O Museu do Egípcio, na cidade de Cairo, capital do Egito, é um dos mais importantes do mundo. O museu possui cerca de 120.000 objetos expostos, que completam desde a pré-história até o período grego-romano. Aí, entre eles, artefatos de tumbas de faraós, monumentos de 50 séculos atrás e a múmia de Ramsés II, além de fabuloso tesouro de Tutankhamon. E tem aí na página 248 uma curiosidade. Muitos profissionais trabalham em um museu, mas a figura do museólogo é fundamental em qualquer um deles. Esse profissional é responsável por classificar
e conservar e expor peças de valor histórico, artístico, cultural e científico. Sua função é transmitir e divulgar conhecimento, desenvolvendo ações culturais sobre os acervos. Além disso, ele tem que planejar e executar tarefas de documentação, arquivamento e conservação de todos os objetos ou obras artísticas existentes em um museu. Por sua importância, foi criada uma data para ser homenageá-lo. Dia 18 de dezembro é dia do museólogo. Aí no exercício de aplicação, está perguntando assim, número 1, a residência favorita de verão de Dom Pedro II se transformou em um museu, cujo nome é Museu Imperial. Em qual cidade fica localizado? Letra A, B, C ou D? Na página 249, tem assim, leia o texto. O Museu Imperial decidiu publicar anotações que o imperador Dom Pedro II fez durante sua viagem aos Estados Unidos em 1876. O diário começa em 15 de abril, quando Dom Pedro II e sua comitiva desembarcaram em Nova York. A visita, que durou quase 3 meses, incluiu 28 estados norte-americanos, além da capital de Washington, e escolas, bibliotecas e museus e instituições públicas. Antes do almoço, fui à universidade. Belo edifício. Gostei muito de ver o gabinete de física. Depois de jantar, fomos à Academia das Belas Artes. Lindo edifício, que custou mais de 400 mil dólares de subscrições. E tem uma muito notável coleção de estátuas e quadros. O diretor da academia é um homem de muito bom gosto e de caráter jovial e simpático. Chama-se Chargon e a nora toca muito bem piano e recriou meus ouvidos com música de Mozart e Mendelssohn. À noite recebi no meu salão membros escolhidos das comissões para conversarmos sobre a exposição e finalmente fui descansar à meia-noite. No site do Museu Imperial você pode ler e descobrir outros registros da viagem de Dom Pedro II aos Estados Unidos em 1876. Agora responda as questões. Letra A. Por que é importante o Museu Imperial guardar e preservar as peças ligadas à monarquia brasileira, como mobiliário, documentos, obras de artes e objetos pessoais dos integrantes da família imperial? Justifique sua resposta. Por causa da importância da preservação desses documentos históricos, porque eles são registro da história, do Brasil e da época do regime monárquico. É isso que vocês irão colocar aí, que a importância de preservar esses documentos é um registro da história do nosso Brasil, na época do regime monárquico. Aí na letra B, há quanto tempo esse diário foi escrito? De 2017 a 1876, vocês vão fazer a noção, 2017 menos 1876, que foi quando ele viajou, basicamente há 141 anos que esse diário foi escrito. Aí na página 250, vocês irão fazer assim, exercício proposto, ative a memória, preencha o quadro com as informações corretas, o nome do museu, o local e as características dos acervos. Então aí, Museu de Artes de São Paulo, aí vocês vão colocar local São Paulo, características de acervos, divulgar e amparar as artes do modo geral, também possui espaços para exposições temporárias do mundo e do Brasil. É isso que vocês irão colocar também no Museu Imperial, Museu Britânico e Museu do Louvre, que é em Paris, na França. Qualquer dúvida, vocês podem mandar mensagem para mim, tá bom?
Aí também nós temos aí a página 251 sobre a preservação dos museus. A conservação dos museus e de seu acervo depende em grande parte do público que os visita. Para evitar alterações e danos que coloquem em risco os bens culturais neles expostos, existem algumas regras a serem seguidas pelas pessoas visando a segurança e a manutenção das peças, a fim de que as futuras gerações tenham acesso às valiosas informações históricas e artísticas presentes nesses locais. Quais são as regras? Não se deve tocar as peças, não é permitido ultrapassar as linhas limitadoras, tirar fotografias não é recomendado, pois o flash é produzido pela câmera fotográfica, danifica as obras de longo tempo. Deve-se evitar também consumir alimentos e bebidas chicletes nesses locais, para garantir a limpeza e o bem-estar dos visitantes. No interior do museu, condutas como correr, dispersar dos grupos ou usar celular e falar alto são consideradas inadequadas. Aí na página 252, o museu, além de patrimônio cultural e histórico, é um centro de aprendizagem, onde visitantes e culturas interagem sobre o interesse comum e o saber histórico. É importante refletir sobre os museus como os espaços diferenciados, locais privilegiados de experimentação e de outras formas de sociabilidade, espaço de cidadania que nos oferecem a possibilidade de vivenciar diferentes práticas culturais. O exercício de aplicação. Para evitar alterações e danos nos bens culturais expostos no museu, é necessário seguir algumas regras. Conversem sobre as alternativas e assinalem a alternativa incorreta. Aí vocês irão marcar que não é correta, viu? Se é A, B, C ou D. Aí na página 253, fala assim: faça o que se pede. Letra A. Organize uma lista com todos os nomes dos museus citados nas páginas anteriores, onde estão localizados. O Museu Metropolitano de Arte de Nova York, Museu da Acrópolis, Museu da Arte, Museu Nacional, Museu da História, Museu do Rock and Roll, Museu da Afro do Brasil, Museu da Arte de São Paulo, Museu do Amanhã, Museu Imperial, Museu do Louvre, Museu Britânico e Museu Egípcio. Todos esses vocês vão colocar o nome deles, o nome do museu e aonde é localizado. Na letra B, qual deles você gostaria de visitar e por quê? A letra B, ela é uma resposta pessoal. Na página 254, fala assim: ative a memória. Imagine que no ano de 2100, uma pessoa encontre um objeto que faz parte da sua história nos dias de hoje. Qual o objeto que você gostaria que fosse encontrado? Justifique sua resposta. Se é um caderno que você já estudou, um livro que você tem, ou um brinquedo que você tem muita estima por ele, ou um sapato, ou uma roupa, ou seu celular, alguma coisa assim que você tenha vontade que em 2100 alguma pessoa encontre e ele vá para o museu, Aí no número 4, você pode constatar nas páginas anteriores os tipos de objetos que são expostos em museus. Muitos deles possuem mais de 100 anos. Escreva o nome de alguns objetos que você utiliza nos dias de hoje e poderão durar séculos no futuro, estarem expostos nos museus. Aí nós temos a máquina fotográfica, a radiola, a máquina de tilografar e a televisãozinha antiga. Então, o que hoje nós temos hoje que pode ser daqui a 100 anos um objeto para o museu? Aí você vai escolher e vai colocar aí com sua resposta, tá bom? A nossa aula fica por aqui. Qualquer dúvida, vocês podem me mandar mensagem que a tia vai responder, tá bom? Beijos e fique com Deus. A tia tá com saudade de vocês.